Ambientada na Itália fascista entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o filme conta a história do clássico boneco de madeira que deseja virar gente numa versão musical em stop motion. A direção é do Guillermo del Toro, dispensa comentários, um dos grandes diretores que subverte e vai além do gênero de fantasia, diretor de grandes clássicos como O Labirinto do Fauno e A Forma da Água, que ganhou o Oscar de melhor filme e direção para ele, e com Pinóquio dispensa comentários também. Eu estava com inúmera expectativa dentro dessa produção e esperando muito, já que esse ano tivemos uma adaptação de Pinóquio horrorosa, um remake da Disney, que justamente foi feito para atrair mais público que gostava do clássico de 1940, mas foi feito justamente para ganhar mais dinheiro, mais lucro e retirou toda a magia, mantendo apenas o alto nível de efeitos especiais e construção de mundo. Só a magia sumiu. Ainda bem que temos uma grande produção e direção de Guillermo del Toro, que trouxe uma história que foi além do que é proposto da obra da Disney de 1940. Além disso, eu fiz um vídeo especial sobre esse filme, sobre o Pinóquio de 1940. Ele traz inúmeras simbologias e questões filosóficas também, e questões psicológicas também. E o filme do Del Toro, ele vai além, ele expande o que a Disney já propôs. É uma obra que segue muito bem a trajetória do filme e também do livro. Em primeiro lugar, o trabalho esplendoroso de animação. Eu nunca vi um stop motion tão impressionante na minha vida. Eu acho que desde Kubo e as Cordas Mágicas, eu não vi uma animação de uma textura, de um volume, de uma clareza, de uma textura de cores, uma palheta de cores impressionante. É um vislumbramento visual, é impressionante os movimentos dos personagens, os movimentos de câmera, as caminhadas dos personagens, o movimento do vento, das águas, é muito, mas muito bem trabalhado nos míseros detalhes. É um excelente trabalho de stop motion, um dos melhores trabalhos até então, e uma das melhores animações do ano, olha só. Em primeiro lugar, a construção de cada personagem. É interessante cada momento, cada situação e subtrama envolvendo eles. O filme pode muito bem ser do ponto de vista do Pinóquio, mas também retrata muito bem o Gepeto, que é um personagem que no filme da Disney ele é ofuscado. Aqui ele ganha mais destaque, aqui ele tem uma subtrama mais elaborada, não é tão imaginativa assim, é mais concreta, mais pesada. A atmosfera do filme também é mais pesada, é de um enorme valor de questionamento e filosófico até. Certas decisões foram bem retratadas aqui e amplia cada vez mais as noções do que é ser humano vivendo nesse momento de guerras e conflitos por divergências políticas e sociais. É impressionante como isso é muito bem retratado e é do ponto de vista de um menino de madeira, de uma criança recém-nascida. É muito legal, o Gepeto, ele é um ser solitário, ele cria suas fantasias. E por que ele cria essas fantasias? Porque alguma coisa lá atrás atingiu ele de certa forma, que fez com que ele, para seguir em frente, criasse essas fantasias, ou quisesse ter algo tão precioso para cuidar, para seguir em frente, depender de alguma coisa. Olha só o detalhismo que é essa história. E a introdução para isso é feita de maneira perfeita. O grilo falante, ele é a consciência de Pinóquio, então a consciência, ela sempre está por perto, e é interessante como tem um alívio cômico excepcional, e o trabalho de voz dos atores é muito bom. O Ewan McGregor fazendo o grilo falante é um prato cheio para a comédia, o trabalho de voz é muito bom, e os elementos de consciência é muito mais voltado ao próprio Gepeto e não tanto para o Pinóquio. O Pinóquio é uma criança, então ele reage perante aquilo ali. Quem é o grande elemento transformador aqui é o Gepeto, o ser humano que está em volta do Pinóquio. Assim, é um filme de muito questionamento, a gente vai ficar pensando e se questionando até o final dessa projeção. Detalhes como, por exemplo, o grilo, ele mora, a casinha dele onde mora é justamente onde fica o coração do Pinóquio, o buraquinho
onde é a toca do grilo, é justamente onde fica o coração do Pinóquio. Essas metáforas são muito interessantes. E todo mundo sabe que quando uma criança nasce, ela absorve tudo que está em volta. E ela, obviamente, se questiona tudo que ela toca, tudo que ela vê. E o Pinóquio nasceu com 1,50 m de altura, uma criança que tem inúmeros questionamentos sobre o que está rolando em volta. Então, preste muita atenção no trabalho de roteiro desse filme. Ele tem momentos cruciais aqui. Eu acho que um dos momentos mais marcantes do filme é uma cena envolvendo uma igreja que traz um questionamento incrível e é uma das cenas mais marcantes do filme para mim. Em um mundo em que temos muita violência, muita guerra, temos assim uma criança que se questiona, afinal, por que estamos em guerra? Qual é o motivo principal de existir uma guerra, uma batalha entre duas pessoas que não se gostam? E pelo fato do filme se passar na Itália, anos 40, Segunda Guerra e auge do fascismo, muitos questionamentos se levam a esse personagem. A morte também é um questionamento muito elevado aqui. Nesse momento a história leva-se para elementos muito mais simbólicos aqui, psicodélica ou até mágica. Dificilmente a Disney atingiria um patamar se tivesse feito um remake bom de Pinóquio para o clássico de 1940. Dificilmente a Disney aceitaria um projeto desses, dificilmente a DreamWorks faria um projeto desses, e somente o Guillermo del Toro consegue fazer isso, porque os filmes dele, eles vão além do que é somente presente no universo de fantasia, ele extrapola, faz o espectador se questionar, afinal, qual é a existência desses personagens, em uma linha tênue entre a realidade e a fantasia, essa mistura entre o cotidiano e a fantasia, entre o contemporâneo e a fantasia, essas situações que se levam aos dias de hoje e que traz até um tributo a esses elementos de fantasia presentes em várias obras da literatura e do cinema. No final das contas, é uma obra extremamente questionável, mas extremamente filosófica, pesada, mas que com um valor de animação impressionante e que leva até mesmo uma criança a questionar, a se pensar, aos jovens se pensar, e é uma obra que vai de geração a geração. Ele se leva a situações pesadas, mas é muito elevado justamente porque tem um roteiro com uma sutileza impressionante, mas que mantém e bate a tecla nas situações em que ele quer retratar, nas mensagens que quer retratar. E temos aqui uma obra que consegue muito bem trabalhar como um ser humano consegue superar as situações trágicas na vida. E o elenco é formidável. Eu falei do Ewan McGregor, mas o David Bradley fazendo o Gepeto também é formidável. Esse elemento solitário e ao mesmo tempo ranzinza do personagem, essa melancolia presente nele. A Tilda Swinton fazendo a Fada Azul é impressionante, é uma atriz extraordinária e ela consegue trabalhar isso muito bem, esse elemento místico e misterioso através da voz dela. E o Gregory Mann fazendo Pinóquio traz uma juventude que traz uma leveza para situações tão pesadas e filosóficas nesse filme. Mesmo assim, Pinóquio para mim é a melhor animação de 2022 e para mim é um dos melhores filmes do ano também. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!